Senhor Deus eterno, querido e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pelo sábado que temos na Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu plano infalível para a nossa salvação. E nesse momento nós entregamos o nosso tudo nas Tuas mãos, Senhor. A nossa família, a nossa saúde, a nossa vida financeira, o nosso coração, o nosso destino e todas as coisas são Tuas. E Te entregamos em nome de Jesus. Amém. Maranata! Que venha e que venha muito em breve. O título da minha mensagem nesta manhã é uma pergunta e diz assim: por que Jesus ainda não voltou? E antes da gente abrir a Bíblia, permita-me me apresentar. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo, aqui na Associação Central Sul Rio Grandense. Tenho o imenso privilégio de servir a Deus nesse campo. Minha gratidão ao pastor Moisés Matos, ao pastor Ibson desta igreja também. Grandes parceiros, grandes amigos que têm me ajudado e me influenciado no meu ministério. Esse é o meu 2º ano de ministério. Estou engatinhando ainda, estou no começo. Então peço que vocês tenham paciência comigo. De qualquer forma, tenho o privilégio de já ter pregado o evangelho em muitos estados do nosso país. Eu comecei o meu curso de teologia na Bahia, transferi para o NASP, e já preguei aí na Bahia, em Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. Fiz um dia também um evangelismo internacional do outro lado do mundo com o falecido pastor Walter. Nós fomos pregar o evangelho no país da Malásia, do outro lado do mundo, literalmente. Foram 40 dias lá no extremo oriente, pertinho da China. Uma experiência muito bacana. Batizamos lá 144 pessoas num grupo de 7 pastores, o pastor Walter e mais 6 alunos do 4º ano de teologia. E tenho o privilégio hoje de estar aqui essa manhã com vocês para a gente abrir a Bíblia e pensar em algumas questões muito importantes. Se você percebeu o título da minha mensagem, e eu gosto de chamar a atenção do meu público para o título do sermão, você pode pensar que esse título seja simples, mas de fato ele é tudo menos simples. Se você percebe os elementos contidos nesse título, você identifica talvez o personagem central da história humana, Jesus Cristo. E quando a gente vai para a Bíblia e precisa entender quem é Jesus Cristo, a Bíblia nos responde assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí você vai para a realidade de quem Jesus é como Deus. Então o meu título, o sermão que eu vou pregar para você essa manhã, tem a ver com Deus. Tema infinito, você vai concordar comigo. Os atributos de Deus, quem Ele é, como Ele age, tudo isso está contido na ideia de Cristo. Agora nós temos um foco, é a volta de Jesus. E quando você pensa sobre isso, você entende, né? Para que Ele vai voltar? Ele disse, né? Eu vou preparar-vos lugar e voltarei para que onde eu estou estejais vós também. Então a volta de Jesus tem a ver com essa reunião entre o homem redimido e o Salvador, com Deus para todo sempre na casa do Pai. E aí quando a gente para pensar nesse assunto, a gente pensa no homem. Por que o homem ainda não foi resgatado em última instância? Por que o homem ainda está sofrendo neste mundo? Por que Jesus ainda não voltou? E aí nós poderíamos pensar a noção de tempo. Que tempo será esse em que voltará? E aí nós já podemos pensar tempo da perspectiva divina, tempo da perspectiva humana, sabendo que as coisas são diferentes uma em relação à outra. Deus é infinito, onisciente, soberano, conhece todas as coisas. Nós somos mortais, fracos, ignorantes. Não sabemos o que nos acontecerá daqui a 5 segundos. O tempo é diferente da perspectiva do onisciente e da perspectiva dos mortais, que nada ou pouco sabem. De qualquer forma, vamos começar o sermão logo, né? Porque senão você não sai daqui antes das 2 da tarde. Nesse livrinho aqui, chama-se A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo.
Pastor George Knight, que para mim é um dos melhores autores adventistas, ele nos diz que o único problema teológico real que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem é o fato de que Jesus ainda não voltou. E nesse livro ele fala de muitos problemas teológicos que nós enfrentamos, em relação ao livro de Daniel, ao livro de Apocalipse, ao santuário, e 1000 questões, entre aspas, complicadas da teologia adventista. Mas ele diz que não. O nosso único problema real, em sentido teológico, é um somente. Nós estamos pregando há 150 anos, Jesus voltará. E ele não voltou. Inclusive, fica novamente o meu abraço para os desbravadores, né? Estamos no Dia Mundial dos Desbravadores. E nós cantamos nesse hino há muitas décadas que Cristo virá em breve dar o galardão. Há décadas nós cantamos isso. E há décadas ele não vem. Mas se você acha que essas décadas são um problema complicado, faz 2000 anos que o livro do Apocalipse diz: certamente venho sem demora. Apocalipse 22, verso 20. Portanto, queridos, o tema da volta de Jesus e do tempo que envolve essa volta nos lança em inúmeros temas amplos, interessantes, complicados e desafiadores, e que, de alguma forma, inspiram respostas diferentes dos estudiosos da igreja. E eu trago aqui para vocês 2 exemplos dessas respostas. O primeiro exemplo é o livro do pastor Herbert Douglas, chamado Por que Jesus ainda não voltou? É o título do meu sermão, né? E aqui ele propõe a resposta dele, fortemente baseada nos escritos de Ellen White. Basicamente, Jesus ainda não voltou porque você é um pecador. E no dia que você deixar de ser um pecador e se tornar perfeito, com o caráter perfeito, aí Jesus vai voltar. Até lá você vai sofrer neste mundo de pecado. Então, é a resposta perfeccionista padrão básica. Uma versão alternativa a essa visão do pastor Herbert Douglas é a visão do teólogo europeu adventista. O nome dele é Arnold Wallenkampf. É um teólogo holandês. E nesse livrinho aqui está em inglês, o título dele é assim: O Atraso Aparente. E aí ele diz, né, qual é o nosso papel no tempo da volta de Jesus? Será que somos nós que definimos quando Jesus vai voltar? E é que se Jesus vai voltar? Vai surgir essa pergunta daqui a pouquinho. Quando a gente fala desse tema, igreja amada, nós estamos falando da natureza do tempo, na perspectiva de Deus e na perspectiva do homem. Um Deus onisciente, soberano, em relação a um homem, que de alguma forma na Bíblia tem liberdade de moldar o seu próprio destino, podendo ser responsabilizado ou julgado pelos seus atos. Então existe um Deus soberano, onisciente, que sabe tudo e que pode tudo. Mas tem um homem que recebeu liberdade de guiar o seu próprio destino e de colher os frutos das suas escolhas. E aí como é que a gente vai entender a relação entre uma coisa e outra em relação à volta de Jesus? A volta de Jesus é uma profecia condicional ou incondicional? E além de tudo, existe uma complicada relação entre a palavra de Deus e os escritos de Ellen White em relação a esse assunto. Agora, com um tema tão amplo, você pode já esperar que eu vou ser superficial. E é verdade. E eu já peço perdão pela superficialidade de antemão. Mas vamos para a Bíblia, Abacuque capítulo 2. E eu vou conduzir vocês agora ao texto que eu acho mais interessante a respeito desse assunto na Bíblia. E eu já vou explicar para você por quê que eu assim penso. E está aqui um texto absurdamente interessante, que lança diante de nós 3 perspectivas diferentes, que vão nos guiar
no estudo desse tema tão desafiador e tão interessante. Abacuque capítulo 2, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Amados amigos e irmãos, se você prestou atenção nesse texto, você tem motivo para reflexão para o resto da sua vida. O contexto no qual esse texto está escrito é o capítulo 1, onde Abacuque reclama com Deus da crueldade da vida e relembra que Deus é bom. E como Deus pode ser bom se o mundo é mau? Isso, inclusive, é um dos grandes dilemas da filosofia e da teologia. E essa é a queixa que Abacuque apresenta. Senhor, o Senhor é bom, o mundo em que eu vivo é mau. Até quando? Por quê? E a Bíblia diz que Deus o respondeu. E a resposta divina é: a visão está para se cumprir. E que visão é essa? O livro nos explica. Deus vai destruir o mal para sempre e vai salvar o seu povo, aqueles que nele creem, nele confiam e a ele amam. Essa é a resposta. Agora, se você tiver curiosidade de saber quando Deus vai cumprir esse plano ou essa visão, você vai encontrar 3 respostinhas interessantes, especialmente no verso 3. A visão está para se cumprir no tempo determinado. Existe um tempo já estabelecido, já conhecido, já fixado para essa visão se cumprir. Concorda comigo? É isso. Interessantemente, o texto vai tratar com as noções de algo que se pode atrasar ou de algo que se pode apressar. No mesmo verso, dá uma olhadinha. A visão está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa. Existe uma noção de se apressar esse tempo. E aí ele fala, porque não tardará. Aí você pensa, ufa, não vai tardar. Aí ele coloca uma condicional, mas se tardar, espera. Somente eu fico impressionado com esse texto. Tem um tempo determinado, mas tu pode apressar e pode atrasar. Esse é um dilema lógico muitíssimo interessante. Sabe, irmãos, eu aplico essa visão que vai se cumprir à volta de Jesus, que é um dos pontos chaves para essa história do pecado acabar e a queixa de Abacuque ser finalmente respondida na prática. Então o fato, Jesus vai voltar no tempo determinado. Se atrasar, você espera, mas apressa, viu? Corre para esse negócio acontecer logo. E aqui estão algumas questões interessantes. Jesus está atrasado? Nós podemos convencer ele de se apressar? Vai logo, Senhor. Existe um tempo determinado para Jesus voltar? Tudo muito interessante. Vamos em busca de respostas. Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Texto absurdamente famoso, conhecido da igreja, muito estudado, muito enfatizado, sinais da volta de Jesus. Nós pregamos isso ao mundo,
Jesus está voltando. Olha só os sinais no mundo político, religioso, econômico, social e etc. E tudo na natureza e no mundo humano clama: Jesus está voltando. E agora, nós nos deparamos com uma informação interessantíssima, no verso 36 de Mateus 24. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Alguns nesse texto se impressionam com a ideia de Jesus não saber. Opa, meio complicado isso aí. Eu me impressiono com uma outra informação. O Pai sabe. E sabe com um nível de detalhe impressionante. Ele sabe o dia e a hora. Porque sabe todas as coisas. Porque é onisciente. Porque tem conhecimento absoluto. Porque é soberano. Pronto. Está respondido. Por que Jesus não voltou? Está respondido. Por que Jesus não voltou ainda? Porque esse tempo ainda não chegou. Não é simples? Porque a hora que chegar, chegou. Até lá, a gente espera. E se a gente fosse tratar com esse tema, com essa ênfase na ideia da salvação, esse seria um texto, entre aspas, calvinista, né? Como é que Deus salva? Porque Ele quer. Se Ele quer salvar, Ele te salva. Se Ele não quiser, não te salva. Ah, quando é que Jesus vai voltar? A hora que Ele quiser. A hora que Deus diz vai, volta, Ele volta. É uma coisa assim, determinista. Ele sabe, está determinado e ponto. E tu não pode fazer nada a respeito. Se você queria que Ele tivesse voltado ontem à noite, problema seu. Ontem à noite Ele não voltou. Entretanto, meus queridos irmãos e irmãs, essa não é a única resposta que a Bíblia dá. Vai para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13. Texto famosíssimo também em relação a esse assunto, que vai nos lançar, vai nos aprofundar no dilema do que nós estamos estudando hoje. Muito bacana esse assunto. O pastor Ezequiel gosta de dar alguns nós na cabeça dos irmãos, né? Mas de qualquer forma não é culpa minha, está na Bíblia, tá? Eu só digo o que está escrito. O que eu posso fazer? Se é isso aí que está escrito, vamos lá encarar o que está escrito. Então, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8, a Bíblia diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ufa! Que texto maravilhoso, né? Perspectiva de tempo para Deus é completamente diferente da nossa. O que para nós é uma quantidade absurda de tempo, que é 1000 anos, para Ele é pouca coisa. Não vou dizer nada, né? Vou dizer pouca coisa. E para nós, aquilo que é pouca coisa, é um dia, Ele consegue enxergar como se fosse 1000 anos. A consciência de um ser onisciente em relação ao tempo, coisa fantástica. Sabe tudo sobre tudo.
É interessante a gente vislumbrar a identidade de Deus. Uma coisa maravilhosa. Agora, o texto tem uns elementos muito bacanas, né? O Senhor não retarda a sua promessa, não está atrasado, mas nós julgamos que está atrasado. Na nossa mente, na nossa perspectiva, está demorando demais para ele voltar. Mas Pedro diz, ele não retarda. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Que as pessoas cheguem ao arrependimento, que as pessoas se preparem para esse evento, vivendo em santo procedimento. Porque quando ele vier, não vai sobrar nada nesse mundo. E talvez essa é a razão pela qual ele não voltou ontem à noite, como você poderia ter querido. Se ele tivesse voltado ontem à noite, talvez pessoas que estarão no céu eternamente não estariam salvas, porque ainda vivem em pecado, ou ainda não ouviram o evangelho da salvação. E Deus tem paciência, como talvez nós não teríamos. Esse plano maravilhoso que Deus fez. Obviamente, nesse texto, a ideia mais interessante é apressar a vinda do dia de Deus. E se você compara esse texto com aquela ideia que o Pai sabe o dia, você pode ter a impressão que Pedro está dizendo que a data da volta de Jesus depende da postura humana diante da missão ou diante do pecado, e isso vai nos conduzir aos dilemas lógicos a respeito da tardança ou do adiantamento da volta de Jesus. E alguns, eles começam a enxergar implicações nesse texto. Temos que apressar a volta de Jesus. E aí essas pessoas começam a pensar assim: quando Jesus vai voltar depende de mim. Quantos sermões eu preguei na igreja do Iguatemi? Ou quantos estudos bíblicos eu dei? Ou quantos batismos eu realizei? Ou quantas coisas eu fiz ou deixei de fazer? Agora, se você começa a condicionar a volta de Jesus a eu cumprir a minha missão, existe um problema. E se eu falhar em cumprir a minha missão, Jesus não vem? Se depende de mim e eu falhar, acabou a volta de Jesus? Se a gente for pensar por esse lado, a palavra de Deus, ela deixa de ser a verdade ao dizer que Jesus voltará. Ela passa a ser uma teoria possível de ser verdade se você fizer a tua parte. Já não é mais a verdade, é uma possibilidade. Se a igreja conseguir cumprir a missão, Jesus volta. Se não conseguir, um abraço. Não volta, é tudo mentira. Não tem realidade por detrás dessa palavra. Essa é a implicação. Diante dessa possibilidade teórica, a tendência é a gente dizer, não, Ezequiel, a palavra é a verdade, ele vai voltar. Alguém um dia vai cumprir essa missão. Mas aí volta o problema, ok. Se alguém um dia vai cumprir essa missão e Deus sabe quem é e quando é, qual é o sentido de falar em apressar ou em tardar? Porque se Deus já sabe, Ele sabe, ponto, está determinado, está escrito, vai voltar no dia tal, na hora tal. Não dá para apressar isso aí, não dá para atrasar isso aí. E por que a Bíblia usa esses verbos para tratar do assunto? E aqui está o dilema. Tudo isso era a introdução do sermão, né? Para você entender o problema com o qual nós estamos lidando aqui. E será que é correto a gente falar de atrasar ou de apressar? E sabe que dentro da Bíblia, esse tema já é fantástico e maravilhoso. Mas dentro da igreja adventista, ele se torna mais ainda, entre aspas, problemático ou interessante, por causa do espírito de profecia. Existem dezenas de citações de Ellen White, inclusive,
Herbert Douglas, no seu livrinho, diz que existem 45, para ser exato. Citações do tipo assim, eu vou ler uma para vocês. Eu não vou ler as 45 para não cansar ninguém, né? Talvez alguns já até estejam cansados. Mas perseverem, tá? Quem perseverar até o fim será salvo. Se concentrem e prestem atenção, porque tem uma mensagem de Deus para você essa manhã. E Ellen White, ela diz assim no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67 e 68. Olha só. Houvessem os adventistas, depois de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união, no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando ao mundo, no poder do Espírito Santo, teriam visto a salvação de Deus. O Senhor haveria cooperado poderosamente com seus esforços, a obra se haveria completado, e Cristo haveria vindo antes disso, para receber o seu povo e para lhes dar o galardão. Pronto, Ezequiel. Quem é você, pastor adventista? Para dizer contra, né? Para dizer o contrário. Ellen White diz, teria vindo 1844, e aí alguns colocam outras citações, né, no contexto 1883, 1888, já poderia ter vindo em qualquer uma dessas datas. E eles aí, alguns adventistas pegam essa ideia que Jesus já poderia ter vindo, e unem essa ideia com uma frase do livro Parábolas de Jesus, página 69, quando Ellen White diz assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. E aqui estão lançadas algumas das bases do que eu e alguns teólogos como eu chamamos de perfeccionismo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é um assunto absurdamente amplo. Eu não vou nem tocar de leve esse assunto com vocês. Perfeição de caráter, conceito de pecado, humanidade de Cristo, determinarmos a volta de Jesus, fanatismo em torno de alimentação, roupa, música, fanatismo em torno de Ellen White. E eu poderia pregar para você dezenas ou centenas de sermões sobre esses assuntos aqui. Inclusive, se você procurar o meu trabalho na internet, você vai encontrar dezenas e dezenas e dezenas de sermões que eu já preguei sobre esses assuntos. Perfeição, pecado, volta de Jesus e etc. Depois, se você quiser o meu contato, ezequiel.gomes@adventistas.org.br. Se quiser me escrever para eu te mandar alguma coisa, se você quiser se aprofundar depois, eu te mando com o maior carinho. Bom, eu já estou caminhando para o fim, e hoje eu não vou resolver o problema do perfeccionismo. Eu só quero lembrar para vocês alguns pontos óbvios da palavra de Deus. E a primeira questão é te fazer questionar. Será que essa linguagem condicional de Ellen White ou da Bíblia tem por objetivo ensinar o que os perfeccionistas entendem? Se os adventistas tivessem feito isso ou aquilo, Jesus teria vindo. Então, a volta de Jesus depende dos adventistas. Será que essa informação tem por objetivo ensinar que a volta de Jesus, a data, pode ser mudada? Bom, nós já lemos, né? Daquele dia e hora ninguém sabe, senão somente o Pai. Então, o Pai sabe. Sabe. Então, da perspectiva do Pai, não tem mudança nenhuma. Tu não pode mudar o que ele já sabe que vai ser. Ponto. Agora, se o Pai já sabe e não pode mudar nem para frente nem para trás, Ellen White é uma mentirosa? Vamos logo descartar essa mulher de dentro dessa igreja para parar de causar confusão entre nós? Abre a sua Bíblia, Isaías 48, verso 18. Aí talvez a gente descarte o livro de Isaías também. E eu queria conduzir vocês ao argumento final
das nossas reflexões para a gente poder concluir algumas coisas importantes. Eu queria que você prestasse muita atenção, com muito carinho, nesse texto de Isaías, porque ele tem um princípio que vai poder nos ajudar a entender algumas questões muito interessantes. E a Bíblia nos diz assim, irmãos: Deus falando através do profeta. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Isso te ajuda a entender o tema que nós estamos tratando essa manhã? Olha que questão interessante, Deus falando. Se você tivesse vivido de uma forma diferente, você hoje estaria numa condição diferente. Não é bem óbvio? Claro. Seria como dizer para você, se você não tivesse casado com a tua esposa, tua vida estaria melhor ou pior, enfim. Alguns poderiam se animar com essa perspectiva, né? Se você não tivesse feito aquilo lá que você fez lá no teu passado, você não teria as conclusões daquilo lá no teu presente ou no teu futuro. O que é bem óbvio. Agora, o que não é óbvio para alguns ou são os propósitos desse tipo de citação. Será que o propósito desse texto de Isaías ou do texto de Ellen White é fazer alguma mudança no passado que não mudou, que Deus sabia que não ia mudar e que hoje você não pode fazer nada para ser ou fazer diferente? Será que esse é o propósito? Qual que é a resposta? Obviamente não. O que Deus vai fazer com essa... Se você tivesse sido diferente, pronto, não fui, agora acabou a tua vida, né? Está lascado. Qual que é o propósito disso? É lançar culpa, inclusive culpa infinita, porque se a culpa está sobre o passado, né? E aí, como é que tu resolve o passado? Não resolve. E, obviamente, esse não é o sentido, não é o propósito. Quando Deus nos aponta que se no nosso passado nós tivéssemos uma postura diferente, e isso poderia nos fazer já estar no céu, Deus quer simplesmente mudar o nosso presente, a forma como nós temos vivido hoje. O foco não está no passado. Jesus teria vindo em 1800 e tanto. Deus sabia que não ia vir, e ainda assim, sinceramente, graças a Deus porque não veio, porque senão eu e você não estaríamos no céu. Então deixa Deus ser soberano, deixa Deus escolher, que Ele tem um plano perfeito para tudo e para todos. E Ele estabeleceu esses limites, não fui eu ou você. Se eu pregar no sábado em Iguatemi, Jesus vem uns 10 dias antes. Se eu não pregar, Jesus vai demorar uns 3 meses a mais. Não é assim que a coisa funciona. Não é com esse propósito que o texto nos é dado. O propósito é nos mostrar que muitas vezes no nosso passado nós nos tornamos preguiçosos no cumprimento da missão. Nós nos tornamos mais amantes do pecado do que da verdade, da fé e do amor verdadeiro que vem de Deus e que é de Deus. E muitas vezes por causa dessa rebeldia do pecado e da falta do cumprimento da missão, é que a gente ainda está preso num mundo cheio de depressão, cheio de câncer, cheio de traição, cheio de mentira, cheio de violência, cheio de pecado, de podridão. Será que isso não cansa a gente? Será que esse mundo não nos cansa mais? E o propósito é esse: nos mostrar que a gente já podia estar longe daqui, mas ainda não estamos. E encontrar a falha no passado para resolver a falha do presente. Quais são os pecados que nós estamos amando? Qual é a missão que nós não estamos cumprindo? Por que Jesus ainda não voltou? Algumas pessoas tentam responder essa pergunta usando uma citação de Ellen White. É muito engraçado isso.
A pessoa quer resolver esse assunto que é tão amplo. Por que Jesus não voltou? Porque nós não somos perfeitos. Que Ellen White escreveu isso aí em um texto. Mas será que a gente precisa de um texto só para responder essa pergunta? Claro que não. Nós temos milhões de textos, inclusive sobre a perfeição, em Ellen White, na Bíblia, etc. Não é por causa de um texto que você vai saber a verdade a respeito do assunto. Tu tem que levar em conta todas as variáveis. E se eu tivesse que dar para você uma só resposta, por que Jesus ainda não voltou? Eu ficaria com Mateus 24:36, porque não chegou a hora ainda. Na primeira vez quando Jesus veio, a Bíblia diz, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Na plenitude do tempo. A segunda plenitude do tempo ainda não chegou, porque quando chegar, ele vai rasgar o céu de fora a fora, de norte a sul, de leste a oeste. E ele vai se revelar como Deus e Salvador dos que creram nele. E esse tempo vai chegar. Só não vou te dizer quando, porque eu realmente não sei. Agora, sabe que essa resposta de que não chegou porque Deus não quis ou porque não chegou a hora ainda, poderia nos conduzir a sentarmos numa rede chamada calvinismo e dizer, é Deus que resolve isso aí então. Eu vou descansar, enquanto eu vou viver a minha vida com a minha família, ganhar dinheiro e ponto. Estou nem aí com o resto. Isso poderia causar um pouco dessa postura. E por causa dessa tendência que é pecaminosa, Deus diz, cada dia que você passa nesse mundo, tu está atrasado. Você tem que correr, pregar, amar, viver e apressar o cumprimento dessa missão que vai fazer cada um tomar a tua decisão e Jesus voltar logo. E Deus sabe quem vão ser essas pessoas que vão se preparar, e a Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Agora, esse preparo, que é o preparo pessoal, também envolve a nossa missão, porque tem gente do nosso lado que não sabe quem é Jesus, não sabe nem que ele veio, muito menos que ele vai voltar. E nós temos uma missão, levar essa mensagem ao mundo, com amor, com fé, com dedicação, entregando a nossa vida nesse altar, para cumprir essa missão. Mas enquanto o dinheiro for mais importante, o sexo for mais importante, o status e a fama for mais importante, dentro do meu clubinho social, seja igreja ou não igreja, nós vamos passar tempo no mundo do câncer, no mundo da AIDS, no mundo da violência, no mundo da frustração, no mundo do egoísmo. E deixa eu te dizer uma coisa, esse mundo cansa. Cansa a alma. E eu só não fico mais bravo com isso, porque eu faço parte desse mundo. Então não posso ficar bravo com você que também faz. Não vou eu brigar com você, a culpa é sua. A culpa é nossa, irmãos. Nós muitas vezes amamos muito mais esse mundo do que aquele mundo. E Deus precisa sacudir essa igreja para a gente levar muita gente ao nosso redor para aquele mundo, onde não há doença e pecado e morte para todo sempre. Esse é o destino para o qual Deus te chama. A reflexão desta manhã foi uma reflexão um pouco complicada. Não é um tema muito simples, não. Nós poderíamos pensar muito mais coisas a esse respeito. Mas nós já entendemos que Deus tem um plano perfeito. Esse plano vai se cumprir. E queira Deus que eu e você façamos parte desse maravilhoso plano. Que eu e você possamos influenciar para que muitas pessoas conheçam a Jesus. E que esse dia se apresse, e se apresse muito, muito velozmente, para que Deus possa enxugar dos nossos olhos toda lágrima e possa nos conduzir ao céu de amor perfeito
que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. Nós vamos terminar essa mensagem ouvindo o louvor final para despedir a igreja. E enquanto isso, enquanto nós louvamos a Deus, eu gostaria sim de fazer o apelo de que cada um que deseja pedir para Deus que seja sacudido na sua forma de entender a vida, de entender a missão e dizer: Senhor, eu quero, entre aspas, apressar a tua vinda. Se você sabe que você está vivendo uma vida de preguiça espiritual, de preguiça missional, de pecado, frio, falta de amor, falta de fé, amando mais o pecado, você vai poder se entregar. Você pode vir à frente comigo, eu já estou aqui, que sou o primeiro a aceitar o apelo. O mais pecador sempre é o que prega. Se você quer ter a tua vida sacudida para cumprir essa missão, cada um salvando um, se empenhando pela tua família, pela tua comunidade, pelas pessoas ao teu redor, para apressar esse grande dia, que faz parte desse plano já perfeito e estabelecido, você possa vir à frente comigo, enquanto a gente louva a Deus no hino final. Amém. Seja Deus pela resposta de cada um. Venham, não tenham vergonha. Todos nós precisamos cumprir essa missão. Todos nós precisamos nos amar mais. Todos nós precisamos nos desapegar de certos pecados ou problemas ou dificuldades que nos mantêm presos a este mundo. Parabéns pela decisão de cada um que esteve aqui. Vamos louvar o nome do Senhor nesse momento. Onisciente, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra nesta manhã, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, Pai, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos,
até a coisa mais complicada que existe, que é o coração do ser humano, Pai. O Senhor conhece a nossa história, a nossa vida, o nosso destino. E nesse momento nós entregamos a nossa vida por completo em Tuas mãos, Pai. Senhor, nós queremos que Jesus volte muito em breve. Mas talvez ainda não estejamos preparados, Senhor. Se temos vivido em pecado, se temos não cumprido a Tua missão que o Senhor nos concedeu, nos perdoa e transforma cada um de nós essa manhã, Pai. Transforma as nossas vidas, nos ajuda a sermos melhores do que temos sido. E assim, que possamos trabalhar muito e viver o Teu Evangelho, para que muito em breve Jesus retorne nas nuvens do céu, Pai. Cumpre a Tua vontade na vida, na família, na história de cada um de nós, para a salvação eterna. Tudo oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Deus abençoe. Você gosta de festa, todos nós gostamos de festa e hoje é um dia de festa. Então, meus parabéns a todos nós que estamos em festa. Só que uma festa é boa, 2 festas no mesmo dia, aí fica melhor ainda. Pois é isso mesmo, desbravadores. Estamos agora no Dia Mundial do Desbravador e além do Dia Mundial do Desbravador, estamos no Batismo da Primavera. Então, meus parabéns a você, igreja, a você, clube, a você, desbravador, a você que está sendo batizado hoje, que realmente muitas e muitas pessoas como você possam se decidir e, ao serem batizadas, terem um nome escrito no livro da vida do céu. Então, veja, para você e para mim, um grande dia, para todos nós, uma grande festa, o Dia Mundial do Desbravador e o Batismo da Primavera. Que Deus abençoe a todos os clubes da América do Sul, aos quase 200 mil desbravadores, e que sejamos fiéis até o fim. Maranata!